Olá pessoal, hoje 8 de fevereiro de 2024, um dia muito revoltante para mim, um dia que eu estou extremamente revoltado e por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então eu quero falar um pouquinho sobre os motivos dessa revolta e depois eu quero deixar umas dicas de alguns livros para vocês. Bom, primeiro eu quero dizer que hoje é um dia muito revoltante para mim porque hoje foi preso uma das pessoas que mais entende de globalismo nesse país, né? Essa pessoa que foi presa hoje é uma das pessoas mais geniais em fazer interpretação internacional do globalismo, dos grupos de controle, dos metacapitalistas e, enfim, de toda essa podridão que move hoje o nosso país e boa parte do mundo. Então, calaram mais uma pessoa hoje. Calaram uma pessoa genial hoje, um dos alunos mais brilhantes do professor Olavo de Carvalho, e isso é muito triste, porque cada vez mais a gente percebe que não se pode falar desse sistema podre, desse sistema distorcido, desse sistema manipulado que a gente tem aí. E cada vez a gente vê que qualquer um que enxerga um pouco dessa podridão é altamente perseguido. Qualquer um que enxerga um pouquinho, né, que dá com a língua nos dentes, ele é altamente perseguido e preso, né? Não é mais nenhuma questão de cancelamento em rede social ou cancelamento na mídia, não, é prisão mesmo. As pessoas estão sendo presas por mostrarem a podridão desse sistema. Então isso é muito triste, isso é muito revoltante, isso é muito indignante e a história está cheia de exemplos que nos mostram aonde nós vamos parar, né? E o que é mais triste ainda, o que é mais apavorante ainda, é que se a gente olhar as redes sociais e a gente olhar os comentários dessas postagens, a gente vai ver que a maioria das pessoas aplaude esse tipo de ação. A maioria das pessoas aplaude esse modus operandi opressor, esse modus operandi de verdadeiros ditadores, de um sistema verdadeiramente opressor, um sistema canalha, um sistema cruel, que cada vez mais nos aprisiona, que cada vez mais nos extorque, cada vez mais nos escraviza tanto financeiramente como intelectualmente. É um sistema que nos tirou a capacidade de pensar, que nos tirou a capacidade de ver a verdade, que nos faz acreditar em mentiras, que nos faz batalhar a favor deles. Porque quando uma pessoa vai lá numa rede social e comemora a prisão de um pensador, essa pessoa já é uma ferramenta do mal, já é uma ferramenta do opressor, já é uma ferramenta desse sistema de ditadura que a gente está vivendo. Então isso é muito triste, muito, muito triste ver que as pessoas estão apoiando a tirania, estão vibrando com a tirania. Isso é muito triste, muito triste. Então, a única coisa que eu posso dizer assim que para a gente sair desse estado alucinado no qual a gente vive, nesse estado utópico do qual a gente vive, é ler bons livros. É a única forma, é ler bons livros. E eu acho que a única coisa que eu posso fazer para vocês é mostrar alguns desses livros que realmente fazem a diferença, que podem fazer a diferença e farão a diferença se vocês lerem eles com atenção e estudarem e relerem esses livros, porque esses livros eles foram indicados para mim por pessoas para as quais esses livros também fizeram uma grande diferença e fizeram uma grande diferença para mim na minha visão de mundo e na minha visão de vida, de política, de religião, de doutrinação, de manipulação, de opressão, enfim, tudo na minha vida mudou devido a esses livros aí. Claro que não só esses, eu li muitos outros e muitos mais que eu vou mostrar para vocês em outra oportunidade, mas eu espero que vocês leiam pelo menos esse, porque esses mostram parte da realidade, eles nos colocam em contato com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é real. Porque quando uma pessoa aplaude uma prisão de um pensador pelo simples fato dele pensar, essas pessoas estão muito distantes da realidade. Então me desculpa você que está vendo isso aí, mas se você aplaude alguém ser preso por dar opinião, por falar mal desse governo, por falar mal de um sistema, se você aplaude esse tipo de coisa, você está doente, você está dominado, você está doutrinado. A liberdade de expressão é a coisa mais importante que existe. Sabe, a gente não pode ser preso nem perseguido por dar opinião.
por ler livros, por escrever livros. A gente não pode ser preso nem perseguido por isso. Isto é um absurdo. E todo mundo que apoia isso está doente, está manipulado, está vivendo no mundo dos sonhos, está acorrentado na caverna vendo as sombras. Tá, pessoal? Então, isso é muito importante. Prestem bem atenção nisso. Saiam das amarras da caverna. Saiam dessa caverna. Enxerguem a realidade. Abram os olhos, pessoal. E vocês só vão conseguir fazer isso lendo bons livros. Infelizmente ou felizmente, essa é a realidade. Bom, pessoal, quero mostrar para vocês, então, alguns livros. O primeiro deles é o clássico, né? É o escritor que mais consegue fazer a gente abrir os nossos olhos. O primeiro desses livros, então, é A República, do Platão. Não é o livro mais fácil dele, tá? Também não é aconselhado a ser o primeiro a ser lido. Tem outros livros mais fáceis dele, mas se você já leu alguns livros, se você tem algum conhecimento de filosofia, leia e se já leu, releia A República. A República, ele nos mostra como pensar logicamente, como analisar os dados, como analisar os fatos, como conseguir ver a realidade através da manipulação. Como a gente consegue ver o que é verdadeiro e o que é falso, como a gente consegue entender o que é verdadeiro e o que é falso. Então, leiam esse livro. Existem inúmeras versões desse livro, né? Esse é um livro que tem mais de 2000 anos, então ele é um livro que foi traduzido por inúmeros tradutores, tem inúmeros comentaristas que comentam sobre esse livro. Então não existe só esse, tá, pessoal? Esse aqui é uma das versões, mas leiam Platão. Leiam tudo o que vocês puderem sobre Platão. Lá está o início de tudo, lá está a chave de tudo. E se você se acha conhecedor de alguma coisa e você não entenda Platão, saiba que você não sabe nada. Qualquer pessoa, qualquer intelectual, seja o intelectual que for, não importa. Se a pessoa não leu Platão e se a pessoa não entende Platão, a pessoa não sabe nada. A pessoa só é um tagarela. É aquilo que eu costumo chamar de papagaio de pirata. Se você nunca leu Platão, se você não entende Platão, cale sua boca. Você não sabe nada sobre o mundo. E tudo que você fala é besteira. Simples assim. Bom, pessoal, outro livro importantíssimo que fala sobre a manipulação que é feita através da mídia. Esse livro foi escrito nos anos 90, esse livro se chama A Era da Manipulação, foi escrito por um grande conhecedor e pesquisador americano. Esse livro meio que sumiu do mercado mundial, tá? Não existe mais. No Brasil ele meio que sumiu mesmo, de verdade. A gente consegue achar PDFs dele, existem PDFs dele, e vocês conseguem achar fácil. Se não conseguirem, se quiserem uma ajuda, eu consigo dar uma ajuda para vocês. Entrem em contato comigo, eu consigo dar uma ajuda para vocês conseguirem esse PDF aí. Esse livro mostra o que a mídia faz, o que a TV faz, o que os comerciais fazem, o que novelas fazem, o que filmes fazem na nossa mente. Como eles nos deturpam, como eles nos manipulam, como eles fazem a gente acreditar em coisas que não são verdadeiras, que não são reais. Então, novamente, pessoal, quem não leu ainda esse livro aqui, ó, não comente sobre o que é manipulação e sobre o que não é, porque vocês não fazem ideia do que é. Esse é simplesmente um dos livros mais completos e mais abrangentes e mais verdadeiros sobre manipulação de mídia. Tá? E então esse livro foi escrito antes da era da internet, obviamente que não tem nada de internet nele ainda, mas ele fala especificamente sobre revistas, jornais e TV. Leiam esse livro. Novamente, se vocês não leram esse livro aqui ou livros similares a esse, vocês não sabem nada sobre manipulação. Vocês não sabem nada sobre o que é estar nas sombras da caverna, né? De como nós enxergamos as coisas através de uma sombra e não do objeto real. Bom, pessoal, um outro assunto que é muito importante a gente conhecer é o assunto dos pecados capitais. Né? Os pecados capitais hoje eles movem toda a desgraça desse mundo. Tudo de ruim nesse mundo está envolvido a algum dos pecados capitais. A soberba, a ganância, a luxúria, o orgulho,
né? E tudo isso, todos os nossos problemas de conflitos que a gente tem, né, de injustiças que a gente tem, eles estão relacionados aos pecados capitais. Esse livro aqui é um livro incrível, porque ele é um livro que analisa os escritos do filósofo Blaise Pascal. Então esse livro foi escrito por um brasileiro e ele faz uma análise dos escritos do Blaise Pascal. Então, o nome do livro, o título do livro é Do Reino Nefasto do Amor Próprio. É um livro escrito por um brasileiro, é um livro incrível que vai fazer vocês entenderem, através dessa análise que ele faz dos escritos do Blaise Pascal, vai fazer vocês entenderem o que são os pecados capitais. Tá? É incrível esse livro, pessoal. Leiam esse livro. E, novamente, se vocês não entendem o que orgulho, cobiça, vaidade, luxúria, o que isso faz na nossa vida, vocês não estão aptos a entender a sociedade. Se vocês não entenderem os pecados capitais, vocês não vão entender nada do que está ao redor de vocês. Tá, pessoal? Sinto muito dizer, sinto muito colocar os pontos nos is, mas sem entender os pecados capitais, vocês não entenderão o que está acontecendo em política, em economia, em sociedade, em cultura, em destruição da sociedade, em destruição de família, em destruição de valores. Se vocês não entenderem o que está nesse livro aqui, ou em livros similares a esse, vocês não têm condições de entender a realidade do que está ao nosso redor. Leiam sobre os pecados capitais. E nós temos pouquíssimas coisas escritas sobre pecados capitais, pouquíssimas, assim, na atualidade, e esse livro realmente é um achado, ele é um livro incrível sobre os pecados capitais. Bom, pessoal, outra coisa então que interfere na nossa vida, no dia a dia, é o sistema político, né? E hoje nós estamos vivendo um sistema socialista, globalista, muito cruel nesse país aqui. E um livro que é muito interessante, que fala e explica sobre o problema de nós estarmos num país socialista, é esse livro aqui. Não é um livro muito grosso, deve ter umas 300 páginas aproximadamente, 300 páginas, e ele é escrito por nada mais, nada menos do que Hayek. Né? O Hayek, ele é um economista, ele tem prêmio Nobel, né? Ele recebeu um prêmio Nobel de Economia, e ele fala sobre os erros fatais do socialismo. Então, se nós estamos indo no mercado hoje, estamos comprando um produto alimentício extremamente caro, se a manutenção do nosso carro está extremamente cara, se tudo está absurdamente caro ao nosso redor, né, e se todo o nosso custo de vida aumentou muito, esse livrinho aqui vai explicar muita coisa para vocês. Por que, que as coisas estão caras? Por que, que o sistema socialista não funciona? Sabe? Por que, que não podemos distribuir as coisas de graça aos outros? Por que, que não pode ser feito isso? Por que, que o capitalismo é melhor que o socialismo? Então, isso aqui explica boa parte dos problemas que nós temos na nossa sociedade hoje. Boa parte dos problemas de educação, de cultura, da violência, do crime, tudo que nós temos de ruim na nossa sociedade, esse livrinho aqui explica. Bom, pessoal, esse aqui é um livro bem interessante também, um livro bem grosso, tá, pessoal? 500 páginas. E ele fala sobre a moralidade, né? O que é importante na moralidade? O que nós temos que saber sobre moralidade? Né? Então, por que o senso comum é tão problemático? E o que aqui eu quero dizer com senso comum? Porque se eu me identifico com direita, por exemplo, por que eu não posso acreditar cegamente em tudo que a direita diz? Se eu me identifico com a esquerda, por que eu não posso acreditar cegamente em tudo que a esquerda diz? Se eu me digo religioso, por que eu tenho que questionar algumas coisas? Se eu sou arreligioso, se eu sou ateu, por que eu tenho que criticar e analisar todas as coisas que envolvem as minhas crenças? Então esse livro aqui, ele faz a gente refletir sobre tudo aquilo que a gente acha certo, e ele mostra por que algumas pessoas têm opiniões contrárias. Por que isso acontece? Por que o cara da direita diz que a esquerda está errada? E por que o cara da esquerda diz que o da direita está errado? Por que o heterossexual diz que ele tem mais razão do que o homossexual? Por que o homem diz que tem mais razão que a mulher? Ou por que a feminista diz que ela tem mais razão que o homem? Por que isso acontece? Esse livro aqui explica o contraditório,
Ele explica por que as certezas levam a grandes desastres, a grandes guerras, a grandes destruições, a fome. Então, as nossas certezas devem ser questionadas e o contraditório deve ser escutado, deve ser entendido, para que juntos possamos chegar numa vida melhor. Não podemos estar em lados opostos brigando um com os outros. Temos que estar juntos, nos entendendo, tá? Conversando, dialogando. Bom, pessoal, esse aqui é outro livrinho sobre filosofia. Tá? Ele usa um filme como pano de fundo, não podia deixar de ser diferente, porque um dos filmes que mais fala sobre doutrinação e sobre manipulação e em como somos escravos do sistema é justamente o filme Matrix. Então, esse livrinho aqui, Matrix, Bem-vindo ao Deserto do Real, ele é fantástico. Tá? Ele é um livro fantástico que tem como filme Matrix como pano de fundo. Quem não viu ainda o filme, né, dos mais jovens, eu espero que assistam. Quem já viu, assiste de novo e leia esse livro aqui, né? Matrix, Bem-vindo ao Deserto do Real. E tem outro livro muito bom, que eu não tenho em mãos aqui agora, que é A Pílula Vermelha. Também é um livro sobre o filme Matrix, e ele se chama A Pílula Vermelha. É um livro fantástico sobre filosofia, sobre interpretação da realidade e sobre como a gente consegue ter ferramentas para enxergar o que é verdadeiro e falso. Bom, outra coisa, pessoal, que é muito cruel no nosso dia a dia, né, que é uma coisa que é a desinformação. O que é a desinformação? É alguns grupos, algumas pessoas, algumas empresas lançam uma notícia e essa notícia ela é lançada como verdadeira, mas na verdade ela é uma notícia falsa. Então ela é uma desinformação. E esse livro aqui, pessoal, é uma bíblia nesse sentido. Ele foi escrito por um coronel que trabalhava para a ex-União Soviética, né, para a antiga KGB. Na verdade, é um veículo ligado à KGB. Então, ele é escrito por um coronel, né, que fala sobre todas as técnicas desse sistema comunista, socialista, das técnicas que eles usam para implantar falsas notícias e tornarem essas falsas notícias verdadeiras. Então ele é um livro que tem muitas páginas, pessoal, ele tem 500 páginas também, né? É um livro bem grosso, não é um livro de fácil leitura, é um livro denso, tá, pessoal? Mas se puderem ler esse livro aqui, Desinformação, vocês vão ver como a mídia que entra todos os dias na nossa casa se a gente ligar a TV, né? Os nossos noticiários mais tradicionais, como eles manipulam tudo. Muitas vezes eles são induzidos a isso, muitas vezes eles são pagos a isso, mas quase toda a informação que entra na nossa casa através das mídias, ela é manipulada por algum motivo, de alguma forma. Então é muito importante, pessoal, leiam esse livro aqui, Desinformação. É um livro fantástico, pessoal. Outro livro que mostra como a gente tem ideologias, como a gente tem manipulação, como a gente tem conspirações. Veja bem, não são teorias da conspiração, são conspirações. Como a gente tem conspirações para nos destruir, para nos aprisionar, para nos escravizar. Esse livrinho aqui é um livrinho bem pequeno, tem poucas páginas, mas o conteúdo desse livro é incrível. Os autores também foram totalmente cancelados já. Esse é um livro, já tem uns anos esse livro, não é um livro recente, mas os autores foram totalmente cancelados por toda a mídia, por toda a imprensa, por toda indústria ligada à impressão de livros. Eles foram totalmente cancelados. É também um livro assim, bem difícil de conseguir. Houve uma reimpressão uns anos atrás no Brasil, não sei se ele está disponível hoje, mas é um livro incrível, pessoal. Se puderem ler, vale muito a pena. E esse aqui é um livreto, um livrinho bem pequenininho mesmo, né? É uma versão pocket, O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, né? Do Heitor de Paola. É um livro fantástico, pessoal, fantástico, né? Para quem acha que nova ordem mundial, globalismo,
né, comunismo globalista, que isso é coisa, que isso é uma teoria da conspiração. Leia esse livrinho aqui, pessoal. Tem outros livros, tá? Tem outros muito bons também. Mas assim, se puderem ler esses livros, pessoal, se puderem ler um pouquinho desses livros, né, eu tenho certeza que vocês nunca mais vão aplaudir a prisão de uma pessoa que é um pensador, né, que é uma pessoa que fala, que dá opinião sobre o que está acontecendo. Se vocês lerem esses livros, vocês nunca mais vão apoiar atos como esses que a gente está vendo aí do Supremo Tribunal Federal. Né? Nunca, nunca mais vocês vão aplaudir. Nunca mais vocês vão curtir. Vocês vão começar a ter nojo desse tipo de atitude. Vocês vão começar a ter nojo desse tipo de ação que a gente está tendo aí por grupos políticos, pelo Supremo Tribunal. Vocês vão começar a ter nojo dessa gente. E vocês vão começar a fazer vídeos como esse que eu estou fazendo. E talvez um dia a gente possa fazer algo melhor e maior e mais eficaz do que simples vídeos. Mas primeiro, pessoal, nós temos que ter o conhecimento. Primeiro nós temos que ler. Porque se nós não lermos, se nós não tivermos conhecimento, vai acontecer o que aconteceu um ano atrás, onde as pessoas foram para frente dos quartéis e isso não resolveu nada. Quanto tempo as pessoas perderam indo para frente dos quartéis? Quanto tempo as pessoas ficaram iludidas? Quanto tempo as pessoas esperaram por um milagre na frente dos quartéis e não resolveu de nada? Não mudou nada. Aliás, só piorou. Só piorou, porque está vindo aí uma lei nova, não sei se vocês viram, que agora vai ser proibido acampar até 1,3 quilômetros dos quartéis. Né? Então, se qualquer uma das pessoas que tivesse lido esses livros que eu mostrei aqui, qualquer uma das pessoas que estava na frente do quartel tivesse lido qualquer um desses livros aqui, nenhuma dessas pessoas teria ido para frente do quartel. Nenhuma dessas pessoas teria ido para frente do quartel. Todo mundo que foi para frente do quartel é porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento, não leu, está totalmente iludido, manipulado. Então, abram o olho, pessoal. Não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você é neutro, se você é rico ou pobre, se você é branco ou preto, se você é hétero ou homo. Leia os livros. Leiam os livros. Se nós quisermos um mundo melhor, leiam os livros. É isso.